Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da Abraginfocast. Desta feita, estaremos aqui apresentando com o nosso convidado, Jamerson Gomes. Eu sou o professor Eliário Serafim, design de carreira, gestor de negócio e também atuo em mentorias. Se você quiser saber mais sobre os outros episódios, é só acessar o canal da Abraginfocast. Então, conosco está o Jamerson Gomes, que vai trazer um tema super importante. Aliás, todos os nossos temas aqui apresentados têm trazido repercussões. Temos observado alguns comentários, elogios, mas se você puder fazer o triplo C, que é curtir, comentar e compartilhar, ficaremos gratos, ok? Então, o tema de hoje, tá, é exatamente o mercado imobiliário e seus aspectos orientando a sociedade. O que você sabe sobre isso? E qual é o objetivo desse tema? Tá? Desse tema é justamente para a sociedade e profissionais de mercado imobiliário. São conteúdos importantes. E nada melhor do que ele para abordar esse tema de forma plena, porque é um especialista nessa área. Olá, Jamerson. Tudo bom, bem? Professor? Mais uma vez aqui na nossa programação, né? Do Abraginfocast. Isso aí. Então, dê uma visão geral desse mercado imobiliário que tanto mundo, tantas pessoas falam, né? E às vezes tem aquela coisa de dizer, rapaz, isso aí é uma coisa muito difícil de entender, só quem faz o curso. Mas qualquer pessoa natural, né? Podendo procurar alguém na área, saberá como é que funciona esse mercado, é isso? Hoje o mercado ele tem vários viés, né? Eu até estava comentando com uma pessoa, ia colocar no tema de hoje, ia falar sobre as facetas, mas a palavra ficou um pouco meio diferente. Aí dizia, vamos colocar aspecto que fica melhor, porque fica mais fácil no entendimento. No caso, a visão geral do mercado que eu dou hoje, para quem quer entrar, é fácil. Basta você hoje ter o segundo grau completo, né? O antigo ensino médio, e fazer o curso de TTI. O curso de TTI é ministrado por alguns cursos que é fornecido e orientado pelo conselho de classe, que quem quer entrar na profissão precisa, ele vai se tornar um agente de classe. E lá vai ter toda a orientação, todo o passo a passo para poder ele ter a condição de utilizar, se credenciar, de aprender as técnicas. O profissional ele vai estar sempre em evolução. Formação o tempo todo, não para, né? A educação hoje faz parte da profissão, não somente corretor de imóveis, mas de todas elas. E o mais interessante aqui, não somente falando da profissão do corretor de imóveis, vai falar um pouco da sociedade, que é onde peca mais, professor. A sociedade, às vezes, é carente da informação do seu patrimônio. Então, eu trouxe aqui uns temas, tanto vai ajudar o profissional, para orientar a sociedade, como aquele que estiver acompanhando aqui e vai entender um passo a passo do início de uma negociação até o seu registro. Então, olha aí, veja que tema interessante, né? Talvez vocês nunca ouviram aí um especialista, talvez você ouve muito mais corretor, mas estamos aqui diante de um gestor imobiliário, perito, e que domina bem esse tema e pode te auxiliar. Ao final ele vai deixar também o contato dele. Mas falando sobre isso, diante de tudo que você falou, como comprar realmente o imóvel ideal? Hoje a sociedade observa muito, né, o crescimento da área urbanista. O pessoal procura muita coisa hoje mais sustentável, tá? Então existe uma evolução dentro do nosso mercado, onde aproveitamento de águas fluviais, segurança, principalmente segurança. Hoje o pessoal, na hora que vai comprar um imóvel, procura muito por segurança. E hoje muitos produtos, né, muitos lançamentos, mesmo no programa Minha Casa Minha Vida, já vem mais sofisticado, vem com elevador, vem com área de lazer, playground, piscina, vem a parte da portaria, que hoje é bastante interessante, principalmente nos condomínios verticais. Nos horizontais ainda continua aquele, mas é mais distante da área, do centro da área urbana. Então, hoje o mercado, como é que ele está se comportando? Por conta da taxa de juros, né, está um pouco morno, mas por conta da taxa de juros, mas existem os incentivos do governo referente à aquisição, principalmente quem vai adquirir o imóvel pela primeira vez. E nesse ponto ajuda muitos profissionais, porque hoje está muito fácil.
facilita bastante o trabalho do profissional. Basta ele ter conhecimento da carteira de como vai proceder dentro daquele produto que ele vai ajudar aquela pessoa a adquirir. No caso, hoje, por conta da taxa Selic, que mede, né, a inflação está acima, o crédito imobiliário está bem cauteloso, tá? Não é somente as pessoas que estão procurando, estão tendo cautela na hora de adquirir um financiamento bancário, mas os bancos também estão fazendo uma certa exigência, ou seja, o cadastro está mais rigoroso. Mas sempre as pessoas hoje estão procurando imóveis de forma sustentável, principalmente investindo na segurança, tá certo? E para os profissionais fica até mais fácil. Para aquisição do primeiro imóvel, bacana, continua muitos incentivos, tanto do governo federal como do governo estadual. Aqui em Pernambuco. Você mencionou aí no início, né, sobre essa questão de um apartamento, né, do imóvel, de um modo geral, ser definido até pelo comprador. Mas eu queria que você trouxesse, né, e pudesse esmiuçar melhor alguns passos importantes que esse na hora da comprador, aquisição, né? Na hora da aquisição, porque a gente sabe que às vezes a pessoa vai pela influência, vai pelo olhar, né, ver a beleza, mas depois fica frustrado porque não é nada daquilo que ele queria, né? Às vezes até mesmo as vizinhanças, né, o próprio local, e você colocou muito bem, a questão da segurança hoje é importante, a questão do lazer, ou seja, hoje a gente vende praticamente um imóvel que a gente chama de gourmet, né, ao ponto de deixar o comprador satisfeito. Exato. Mas se tem alguns pontos relevantes que a gente pode considerar na hora da compra desse imóvel. A dica que eu dou para a sociedade, para aquele que está buscando um imóvel, primeiro, pare e pense. Você tem que procurar parar e pensar o que é que realmente é importante para você. Se é uma cozinha, se é ter mais de 2 quartos, se é ter área de lazer, se é ter, hoje, que é, por incrível que pareça, nos portais imobiliários, o item número 1 da pesquisa na hora que vai buscar se chama PET. Você aceita PET? Se aceitar, o pessoal tá buscando. Hoje faz parte da família, né? Essa figura. Então o que é que acontece? Se você tá só, muitos procuram estar próximo de comércio, próximo da praia, aqueles que têm família, próximo de escola, próximo do seu trabalho. Então, a primeira coisa ele tem que parar e pensar o que é que vai servir para ele. No segundo plano, normalmente o pessoal escolhe o bairro, né? Primeira localização. Alguns falam, né? É mito. Primeiro eu vou ver o preço. Existe esse cliente que procura pelo preço? Existe. Faz parte do negócio. Mas a procura maior, as pesquisas nos portais imobiliários, primeiro é a localização. É o bairro onde você ou trabalha, ou você estuda, onde já morou, ou um bairro que você pretende morar, passe por ele. Então as pessoas primeiro pesquisam esses locais. Segundo, o terceiro ponto, ele tem muita atenção durante a visita, ele vai verificar justamente se o imóvel está numa posição que é nascente, se ele é ventilado, se a estrutura do imóvel está 100%, se não tem nenhum atrapalho na hora de um possível financiamento, que é a quarta opção, que é o financiamento quando ele vai avaliar aquele imóvel, colocar como garantia. E por último, ter um profissional ao seu lado. O profissional é muito importante nessa hora, porque ele vai te guiar do início até o final. Muitas vezes as pessoas caem em algumas arapucas por conta de tentar fazer só, inclusive os golpes, né, que é a coisa mais comum também dentro do mercado imobiliário. Olha aí, viu aí que é importante ouvir de alguém que é da área, que é um verdadeiro especialista e que domina esse mercado. Talvez você até esteja interessado em se tornar um corretor. Mas olha lá, o corretor não é aquele que simplesmente sabe onde tem os imóveis ou talvez é procurado para vender imóvel. Ele precisa ter toda uma preparação, a gente vai falar sobre isso. Porque todo profissional, além da aderência, do interesse, da paixão, daquilo que ele quer fazer, ele precisa também conhecer essa carreira, para ele não ser, inclusive, envolvido emocionalmente e achar que foi só uma empolgação. E não é isso que a gente quer. A Bradford tem um papel de sempre orientar os profissionais e esse, apesar de ser uma área multidisciplinar, ela também está presente. Mas, vamos lá. E na hora de preparar o imóvel para venda, digamos que você que está nos assistindo, e se eu quiser vender meu imóvel? Porque aqui ele falou como você ter o cuidado na compra. Mas e aí? Você que de repente tem um imóvel e quer vendê-lo.
Outra coisa bastante importante, a gente que é profissional do mercado, a gente tem um olhar mais aguçado na hora de orientar o proprietário na hora de preparar o imóvel para a venda. Muitos querem vender o imóvel do jeito que está. Às vezes os corretores aceitam dos proprietários fotos que eles mesmos batem, tá? De qualquer jeito para poder anunciar. Olha, levando em consideração hoje, por conta da LGPD, Lei 13.709, hoje uma foto é um dado sensível. De repente pode ser colocada uma informação ali que não deveria estar e está jogado na internet. E fora também a segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica? De acordo com a resolução do sistema COFES-Sicredi na 005/78, o profissional, através de um contrato de prestação de serviço junto ao cliente, também é citado no artigo 722 do Código Civil Brasileiro, no capítulo 13, que toda intermediação e mediação tem que ser através de mandato. E, nesse primeiro momento, o que é que a gente orienta ao proprietário? Primeiro, é ver condições do estado do imóvel. Porque, às vezes, a parede suja, sem estar pintado, ou até mesmo precisando de uma mancha na parede. Imagina, você mostra um apartamento e o teto tem um vazamento. Ah, não, houve um vazamento, mas já resolveu. Sim, mas porque não pintou logo? Então a gente tem que orientar o cliente na decoração, na apresentação, na melhoria e as melhorias necessárias e apresentar ele uma estratégia de marketing. Porque hoje, como o senhor sabe, a rede social está aí pintando e bordando de como trabalhar a venda do imóvel. Ah, outra coisa, cuidado também nas redes sociais, porque aquilo que encanta demais, no final pode ser uma armadilha. Então, antes de consultar ou ver o imóvel, principalmente preço, as pessoas ainda caem nisso, professor, por incrível que pareça. Ah, estou vendo um apartamento muito bom, um preço fora do mercado. Aí atende o cliente, do outro lado diz assim, não, para você segurar o apartamento vai ter que deixar um sinal. E a pessoa deixa um sinal e depois descobre que caiu num golpe, ou seja, foi um estelionatário. Por conta da internet hoje e essa lei geral de proteção de dados, a sociedade tem que exigir, não é esperar o profissional pedir, porque muitos pedem e é negado. Ainda o proprietário diz assim, não, mas ninguém pede. É o contrário, é para você, sociedade, pedir ao profissional, corretor de imóveis, que apresente seu contrato de prestação de serviço, seu endereço, sua empresa, onde você fica, tudinho, e se comprometa, principalmente na parte do marketing, em desenvolver um trabalho para poder seu imóvel ser visualizado de forma correta. Outra coisa, é ideal você ter quantos corretores na hora eu vou pensar em vender meu imóvel. Ah, o ideal é ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 10. O pior é quando tem 10 e ainda o proprietário bota a placa. Na minha opinião, quem está precisando de ajuda ali não é o proprietário, são os corretores. O que tem que acontecer é o proprietário do imóvel ele tem que escutar as propostas de trabalho dos profissionais, ver aquele que se encaixa melhor, que se enquadra para você, porque principalmente na hora que você vai mostrar imóvel com pessoas dentro, ou seja, quando o proprietário mora, é um pouco indelicado, né? Tem que ser tranquilo, tem que ser um horário bacana, tem que ser com antecedência, não pode chegar na hora, tem que preparar todo aquele cenário para o comprador que vai chegar e vai ver aquilo ali, pode até se frustrar. Então, lembre-se, a sociedade tem que pedir esse contrato, fazer com que a pessoa apresente e dê um prazo, 30, 60, 90, 120, 180 dias, de acordo com a apresentação do estudo de mercado que ele vai lhe apresentar. Então, seguindo esse espaço aqui necessário, é tudo que você precisa. Olha só, dicas importantes a gente nunca deve esquecer. Naturalmente, você talvez seja um profissional, até um profissional autônomo, ou de alguma categoria especial, e que, por mais que você tenha se profissionalizado, ou talvez tenha até uma carreira, né, brilhante aí de vários anos, não se constranja na hora que lhe pedirem para ser identificado, porque isso é a segurança que você tem. Eu me recordo que quando chegava o auditor fiscal do trabalho na empresa, enquanto eu era gestor, eu pedia de uma forma tranquila, só poderia se identificar, porque ele vinha sem nada, sem crachá, tá? Ele dizia que era auditor fiscal. Naquele momento eu era o preposto da empresa, eu tinha que ter a responsabilidade, e inclusive não tinha ainda a lei LGPD, mas eu tinha cuidado de dados sigilosos não serem compartilhados. Então, alguns auditores mostravam com raiva, que eu via. Mas outros até agradeciam. Rapaz, você realmente é um cara bem preparado. Mas por quê? Porque eu fiz o curso de preposto com um dos maiores juízes daqui de Pernambuco, que hoje é desembargador. E uma das coisas que ele nos ensinou foi cuidado na hora da abordagem. Então é natural
que você, enquanto vendedor, às vezes você está dentro da loja, mas não estranhe se o cliente entrar e perguntar, você é o vendedor? Você tem que dizer, você não está vendendo dentro da loja? Não, porque você pode ser um cliente. Você está entendendo a diferença? Então, no corretor não é diferente. Tem que ter a mesma abordagem. E vou dizer mais, eu não sou corretor, mas muitas vezes eu sou procurado por pessoas, por entender que eu sou da área do direito. Ele, elabora um contrato aí de aluguel. Não. Eu não elaboro, porque não é meu papel. O que eu oriento? Olha, não porque eu vi na internet, é só, olha, veja bem, então você já procurou uma solução, tá, paliativa, mas o ideal é que você procure um operador de direito na área do trabalho, você procura inclusive o próprio CRC, porque qual é a dificuldade? Não, as pessoas às vezes vão para o caminho mais fáceis, entre aspas, tá, e pode incorrer num grande erro em que até um colega, advogado, na boa intenção, errar. Mas esse erro pode lhe causar um grande prejuízo. Não é isso? Levantando um ponto que o senhor comentou aí, né? Apesar que fugiu um pouquinho aqui da nossa... O senhor levantou uma indagação interessante. Nem todo corretor, ele consegue fazer um contrato. Mas o gestor, sim. Agora, sabe qual é o melhor profissional para fazer um contrato de locação? O advogado que tem especialização no direito imobiliário. Então, esses três profissionais trabalham em conjunto. Toda imobiliária ela tem um setor jurídico. Isso. E o setor jurídico é administrado pelo advogado. Agora, as pessoas têm que entender o seguinte, já aconteceu o caso comigo, da pessoa, por inocência, né? Fez um contrato de gaveta, e não percebeu uma pontuação. E depois eu descobri que o imóvel tinha vendido para duas pessoas. Ou seja, não estava com uma estava na posse, a outra também tinha repassado, estava faltando algumas coisas. Mas a pessoa comentou comigo, não, mas é um advogado leu, eu disse, está tudo ok. Aí o que acontece? Aí eu perguntei, qual a especialidade dele? Ele é tributarista. Se ele fosse do direito imobiliário, o olhar dele é mais aguçado. Porque existe formação hoje de direito imobiliário, pós-graduação, que fala, e o assunto é bem intenso referente a isso. E são profissionais que ministram aula de tabelião, juízes. Então, assim, esse fica mais fácil. Nem todo corretor sabe, mas tem uns que já estão no mercado há muito tempo, eles já têm a prática. O ideal é o gestor imobiliário, porque o gestor imobiliário é aquele que conhece a intermediação mais de cabo a rabo. E o perfeito seria o advogado que especializa em direito imobiliário, onde toda imobiliária tem o seu. Olha, o que a gente está querendo dizer aqui, é importante que fique claro, a gente não quer engessar que você não tenha uma carreira a mais. Eu, como designer de carreira, e às vezes me preocupo quando a pessoa não está satisfeita com aquilo que está no momento, né, atuando. E aí tem duas opções. Ou eu trabalho a carreira que ele optou, que está insatisfeito, ou ele muda. Quando a gente vê alguém, olha, fulano agora é corretor. Eu conheço muita gente, viu, professor Johnson? Ele agora é corretor, tá vendo mal qualquer coisa assim, beleza. Mas olha, quem me conhece sabe que eu sou muito chato, tá? E para essas coisas de indicar sem ter uma referência profissional, me preocupa, porque a gente que é da área do direito tem que ter essa preocupação. Então, eu atendo, eu faço trabalhista, faço. Não é porque é a minha área de atuação. Mas se alguém chegar lá e eu recebo, viu? Olha, eu estou querendo rever uma revisão de contrato imobiliário. Infelizmente, a gente não atende. E eu oriento para que ela procure realmente um advogado com especialização, porque é bom que se diga que o direito, tá, é a base, certo? As especializações é que os ajudam para poder atuar. Então, você é especialista na área de RH, você pode ser especialista na área trabalhista, você pode ser especialista na área de alimentação, gourmet, nutricionista. Então, você fez um curso de gastronomia, mas optou em cuidar de uma área que esteja crescendo. Então, fica aí a dica, tá? Não se envolva, não se empolgue, na verdade, com pessoas que batem na sua porta, ou que alguém que ofereça até um outro, pode ser casa, pode ser automóvel, tá? Porque se não é a competência dele, agora, se você está vendendo para sua família, é diferente, né? Porque aí é uma relação de confiança, tá? Se eu quiser vender para meu filho, por exemplo, não, eu vou lá no cartório e resolvo. Mas,
publicamente, você está expondo, inclusive, algo que é crime, que é a atuação da profissão de forma irregular. Bem, mas a gente deu só esse spoiler aí para que vocês possam ficar atenados. Mas às vezes, Jamerson, tem pessoas que querem investir. As oportunidades. Tem pessoas que vivem comprando imóveis para poder repassar. Tem gente que compra imóvel na planta, mas não é para morar, é para investir. Tem pessoas que vai para leilões acompanhar lá, né, a chamada, os pregões, né, que a gente chama, para poder dar um percentual, né, de entrada, porque você tem que ter o lance, e encontra um comprador para comprar aquele imóvel. Ou seja... E hoje até financia leilão, até financiamento também está sendo utilizado. Então, explica direitinho melhor como é que a pessoa pode, né, ser um investidor imobiliário, que é uma carreira muito bacana, hein? O interessante, vou fazer só uma observação, o senhor falou, tocou no leilão. Quando é que a pessoa deixa o imóvel chegar aí para o leilão? É porque ele já está com débitos altos no condomínio, que hoje o condomínio já permite fazer isso, ou ele não conseguiu pagar sua alienação fiduciária, um financiamento, ou um contrato de compra e venda direto com uma construtora. A dica que eu dou para essas pessoas é o seguinte: não deixe chegar no final. Porque é o seguinte, quando a pessoa compra um imóvel, normalmente 200, 300 mil reais, vamos supor, e chegou a pagar 100 mil, se deixar o imóvel para leilão, o débito vai estar lá suprimindo o que você já pagou. Quando você percebe que não dá mais, procura um profissional, diz que quer repassar ou quer intermediar mesmo, fazer a venda dele, que outra pessoa assume e que pelo menos você possa resgatar parte daquele valor. É um investimento que você fez. Então não perca uma situação dessa. Então eu tenho pena às vezes e por falta de orientação, algumas pessoas te deixam chegar a esse ponto, que eu acho que é a parte mais dramática, né? Mais sensível, né? Na hora de você perder seu imóvel. Então vamos lá, hoje o pessoal procura as oportunidades que tem valorização a longo prazo, tem uma renda passiva, uma proteção contra a inflação, diversificação de carteira ou até aproveitamento de ciclos do mercado. Por exemplo, hoje, quem tem imóvel coloca para alugar em Recife, está rindo à toa. Recife hoje está considerado aí um dos 3 maiores aluguéis do Brasil. Então um apartamento hoje de 2 quartos, um suíte e varanda, pode ser alugado entre 2.800 e 3 mil reais, se o prédio tiver infraestrutura nessa faixa de preço. Se for um prédio mais simples, pode chegar entre 2 e 2.500. E isso que há alguns anos atrás, até mesmo antes da pandemia, era alugado pelos seus, com infraestrutura R$ 1.500, R$ 1.700 e sem infraestrutura entre 1.000 e 1.200. Então, veja que tem uma disparidade. Tem que aproveitar o momento. As pessoas gostam de investir também nisso. Se for uma coisa a longo prazo, se você não quer, vá para a planta, é investir na planta. Porque você consegue pagar mais barato, você só tem uma correção, que é o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, e nesse período você pode antecipar e ganhar em moedas de INCC, ou seja, você ganha na valorização. Na hora da venda, o ágio vai ser bem bacana. Agora, uma coisa que não para e muita gente gosta é investimento em galpão, porque galpão praticamente o custo dele é o IPTU. Mas a parte logística hoje, principalmente CDs, né, centro de distribuição, são bastante procurados, principalmente em áreas urbanas. É mais difícil de localizar esses tipos de produto, porque dentro da área urbana, normalmente os terrenos de casas são entre 12, 20, 30, 35 metros quadrados. Então é pequeno. Um CD às vezes pode pegar uma rua inteira, um galpão com 2.000, 3.000 metros. Então isso fica mais próximo das vias expressas, que são as nossas BR aqui na região. Mas hoje tem muita gente pegando seu imóvel, que é uma casa, alugando para comércio, que está tendo uma rentabilidade boa. Hoje o aluguel aqui, nesse momento nosso, é o melhor investimento atual, principalmente em Pernambuco. Legal. Você falou de oportunidade, né, que são os investimentos, mas esse risco, né? Com certeza. Qual seria esse risco? Aluguel. Primeiro risco, alugou. Quem garante que o inquilino vai chegar até o final? Quem garante que ele vai pontualmente pagar a locação? É um cadastro que é feito no início. No início pode estar tudo ok, sem nenhuma restrição, com a parte financeira boa dele, tudo certinho. Mas no meio do caminho as coisas podem se atropelar. Aí nessa hora onde entra a gestão do profissional. Muitas vezes os proprietários se perdem. Já aconteceu o caso comigo de um
de um proprietário deixou uma casa alugada para uma pessoa e no período de 10 anos o reajuste foi de R$ 100. Em 10 anos o reajuste foi de R$ 100. Por quê? Nem ele sabia como funcionava e a pessoa poderia dizer, vamos aumentar, rapaz, estou meio apertado, dá para manter? Não, e mantia. Por quê? Pelo menos garantia aquele valor. Mas, se você tiver uma gestão com um profissional ou uma empresa imobiliária, ele vai estar ali acompanhando as tendências, vai estar corrigindo ano a ano e seguindo o contrato. Mas aí, para muita gente, deixar 10% para um serviço desse, acha que é muito. Mas o que é 10% de R$ 2.000? R$ 200 para que você possa receber tudo direitinho, atualizado, sem ter problema nenhum. Então, o risco tem. Hoje, construtoras no mercado, quem acompanha as construtoras da sua região vai perceber, os profissionais são aqueles que vão dizer, vá aqui, vá aqui, vá aqui. Porque às vezes, no oba-oba do mercado imobiliário, como aconteceu em algumas situações do nosso período aí de Copa até agora, também como teve a pandemia, como teve esse programa do Minha Casa Minha Vida, aparecem algumas empresas que dá aquele gás e depois ele para. Então o que é que acontece? Você precisa estar acompanhado com um profissional para fazer o negócio certo. Então o risco como é que eu posso dizer? O risco é iminente, mas o imóvel é um belo investimento, é um patrimônio que a pessoa pode ter, deixar para seus entes, curtir, ganhar dinheiro com ele. Então, assim, todo negócio tem risco, entendeu? A gente tem risco até na hora que vai sair de casa. Legal. E aí, pessoal, gostaram dessa primeira parte? Tá? São temas, tá, que às vezes fica no ar, né? Porque algumas pessoas não procuram. Tá? E se a gente fosse realmente esmiuçar outros riscos, como tempo de aluguel, como aquelas pessoas têm a questão do IPTU, né, que é alto e tem muita gente que é mesmo aluga, porque tudo isso a gente vai falar na segunda parte, vai dar um breve spoiler que é importante, tá? Mas a gente volta já. Fica aí, tá bom? Até daqui a pouco. E aí, pessoal, voltando aí, essa temática importante, né, sobre a questão de como trabalhar o imóvel junto à sociedade. Estamos aqui com o gestor imobiliário perito, né, Jamerson Gomes, tá? E ao final você saberá como encontrá-lo. Mas a gente está falando na primeira parte, sobre a questão ainda dos riscos, né? E eu resolvi aqui, só para relembrar, que existe alguns riscos que devem ser lembrados, que devem ser considerados para que você fique atento. Então, eu queria que você, James, pudesse dar mais alguns tópicos sobre alguns essa riscos, parte, tá bom? do risco. Primeiro, vamos comentar sobre a liquidez reduzida, né? Ou seja, imóveis podem levar meses para ser vendidos, especialmente em momentos em retração econômica. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca assim, eu quero vender meu imóvel por 150 mil. Mas o mercado atual, na situação que vivemos, absorve por 120. Então as pessoas têm essa resistência em baixar. Aí vai muito da necessidade, da habilidade do profissional em conversar com o cliente, saber qual é realmente o principal objetivo dele. Porque uma coisa é vender, outra coisa é colocar a venda. A especulação é a pior coisa que tem para o imóvel, porque ele pode queimar. Nessa hora é bom utilizar o papel do avaliador, porque o avaliador é aquela pessoa mais experiente que vai ajudar o proprietário a chegar no valor ideal do imóvel dele, do que está acontecendo naquela região. Não perca essa dica. Olha, custos e manutenção. Quem faz investimento em imóvel tem uma coisa chamada IPTU. Se o imóvel for localizado próximo a mar, rios, tem a parte da linha pré-mar que é a SPU, pode também ser floreiro de Santa Casa, da Igreja Católica, como pode ser floreiro da Prefeitura. Então é um imposto a mais que você vai pagar. Estando alugado ou não, precisa pagar. Ok? Então isso aí já é um custo que você absorve. Se for casa e se for imóvel em condomínio vertical, você tem o condomínio, você tem as taxas extras, você tem a taxa de bombeiro, que também aparece também para as casas. Então, quando você assume o investimento, você tem todo esse custo de manutenção.
A vacância são períodos em que os inquilinos comprometem o fluxo de caixa. Exemplo, aqui em Recife, o melhor período para locação é entre dezembro e fevereiro. A procura é grande. Hoje, se alguém procurar imóvel aqui, pelo menos na minha região onde eu fico, não vai encontrar. E hoje, no meu escritório, não tem disponibilidade. Se surgir, nem entra para divulgação. Já tem fila de espera para entrar. A desvalorização regional. Acontece muito isso em alguns bairros. Eu tiro, por exemplo, que aconteceu em Alagoas, por conta da Braskem. Ou seja, aquele problema da fábrica de retirar recursos do solo danificou aquele bairro todinho. Então, ou seja, as pessoas que compraram ali estão agora esperando uma possível indenização, porque para venda e para aluguel, acabou, se desvalorizou, aquela região morreu. Então, hoje, para a gente aqui, mudanças de bairro, obras públicas ou fechamento de empresa pode reduzir o valor do imóvel. Um exemplo que acontece aqui em Recife é no centro do Recife. A gente vê a vacância muito grande, as lojas, Rua da Imperatriz, Rua da Palma. Então, assim, isso faz com que os preços baixem. E os riscos legais. Esse aqui é fundamental e eu comento isso, a gente vai comentar um pouquinho mais lá na frente. Porque é a parte da documentação. O fato de você adquirir um bem, você precisa, primeiro passo, é levantar a documentação. E a gente vai comentar aqui sobre a due diligência no decorrer da nossa conversa aqui. Então, falando tudo isso, e muito propriedade, né? Você deve estar pensando, poxa vida, onde é que eu posso encontrar um profissional dessa altura aqui na minha cidade? No final, teremos aí o contato que você poderá ser feito, né, através das redes sociais. Mas, dito isto, o que a gente deve considerar antes de investir? Considerar antes de investir: localização, o tipo do imóvel, a análise financeira, o estado de conservação, as perspectivas de valorização e a segurança jurídica. A localização estratégica, eu vou dar um exemplo para o senhor hoje. Hoje a gente tem o Cais José Estelita. Ali tinha um depósito antigo de um estacionamento de trem e hoje está se transformando num marco imobiliário. Daqui a pouco ali vai estar talvez um dos metros quadrados mais caros aqui da região. Então, você tem que estar acompanhando essas tendências. Também existe o papel do poder público, né? A gente também tem que estar acompanhando. Ali deve ser o plano diretor, uma relação PPP, né? Exato. Tem que verificar. O profissional, aquele que vai trabalhar com o mercado, ele já passa essas tendências para os clientes. Por exemplo, eu moro numa avenida que ela está crescendo. Inclusive, está aparecendo muita academia. Até um tempo atrás era farmácia, ainda tem. Mas agora, academia em tudo que é lugar. Se for jogar o lixo e voltar para casa, a sua casa pode ser transformada numa academia. O tipo do imóvel. Então, vai muito do perfil do cliente. O cliente ele vai verificar: eu quero imóvel residencial, eu quero comprar imóvel comercial, sala comercial, galpão e assim por diante. A análise financeira é a taxa de retorno. Comparar com o custo de aquisição e despesas expectativas. Muita gente compra imóvel leilão, que compra mais barato, faz um planejamento e coloca ele para venda. E por incrível que pareça, ele ainda consegue colocar mais barato do que uma pessoa tentando vender num processo normal. Então, vale a pena investir? Vale. Quem quer fazer o imóvel e se ele tem um retorno, é bacana. Já o estado de conservação, isso aí é observado. Tem aquele que vai comprar o imóvel em perfeito estado e aquele que diz: não se preocupe não, que eu vou derrubar e só quero o terreno. Então, vai ver muito do que você vai acumular. E a segurança jurídica, a parte da documentação, é a due diligência que a gente vai comentar mais na frente, que essa é imprescindível. Muito bem. Então, ele acabou de dar até um spoiler aí sobre aquele Cais José Estelita, né? E quem passa de Boa Viagem para o centro da cidade, né, fizeram até um desvio para que você pudesse visualizar. Tudo isso, a gente sabe que existem especulações imobiliárias, não só do poder público, como também das grandes construtoras, né? A gente sabe que tem algumas tradicionais que olham aquilo ali como mina de ouro. E sem dúvidas, já tem inclusive cliente certo. Já tem pessoas, é como dizer, olha, tal andar, sala tal, já é minha. E aí, como é que a gente pode acompanhar essas tendências? A gente sabe que existe a possibilidade de a gente visualizar através das mídias sociais, mas já foi colocado aqui o cuidado que se deve ter. Mas de que forma poderia, Jamerson, a gente adentrar, conhecer, né, e saber
dessa mudança, desse movimento que está surgindo nas novas tendências? Olha, isso aqui vai ser direto para o profissional, tá? Isso é uma tacada direto para o profissional, porque a sociedade hoje, todo mundo sabe consumir internet, ok? Então hoje a pessoa consome internet, consome conteúdo, conteúdo nas redes sociais como se alimenta. Então o que é que acontece? Esse assunto aqui, essa dica que vai passar agora é para os profissionais. Acompanhe as novas tecnologias. Por quê? Hoje tem a realidade virtual e aumentada. Hoje a gente tem as plataformas digitais e de gestão. Temos a inteligência artificial. Tem algumas, o blockchain é uma opção. E também tem os drones. Então isso aqui, hoje, se o profissional não tiver conhecimento da área dessas informações aqui, de práticas sustentáveis, como construção verde, eficiência energética, reaproveitamento de água, certificação de ambientais, inovação de modelo de negócio, co-living e co-working, venda 100% digital, crowdfunding imobiliário, imóveis flexíveis, e ainda tem que adotar ferramentas digitais para oferecer experiência e competitividade. Que cada vez mais o mercado imobiliário está dentro do digital. Hoje as pessoas, os profissionais, principalmente os mais novos, aqueles que gostam da tecnologia, tá conseguindo montar até uma historinha, um storytelling que chama, né? Contando uma historinha e a pessoa acaba se sentindo ali dentro daquele imóvel. Então, pode ser comercializado rápido, pode demorar, isso vai muito de tendência. O bacana é que o profissional hoje, se não tiver atenado com isso, vai ficar para trás, porque se for aquele tradicional que só deixa a placa e anuncia em linha de jornal, que nem tem mais, ou senão eu vou colocar no meu Instagram, ele vai ver o Instagram dele, só tem 400 seguidores. Como é que ele vai postar uma coisa no Instagram dele, só tem 400 seguidores? A que público ele vai atingir? Aí eles hoje correm para o tráfego pago. O tráfego pago ele pode direcionar, segmentar. Então, existe um investimento e existem as ferramentas certas. O que precisa é que os profissionais comecem a entender um pouquinho de cada coisa, porque se você não se atenar a isso, o cliente ele consome você rapidinho, vai dizer assim, não, obrigado pela tua orientação, eu vou procurar um outro profissional que esteja acompanhando. E as redes sociais hoje mostram isso. O corretor que é atenado nas redes sociais, que mostra essa realidade, que passa os produtos, que mostra, que conversa com o cliente, que mostra a vantagem de estar morando naquele bairro, esse vai sair na frente. Então, acompanhe essas tendências, principalmente a parte tecnológica. Falam também Big Data, né? Hoje eu tive uma reunião com o Grupo LX essa semana e, por incrível que pareça, uma das coisas que foram comentadas com as informações que estão sendo levantadas nas pesquisas e na busca de imóveis, primeiro lugar em característica é se o imóvel aceita PET. Então, é uma informação que na hora de anunciar vai ser primordial. Aceita PET. Agora eu fico preocupado aqui, né, abrindo aí, fazendo uma intervenção. Esses imóveis antigos, né? Digamos que alguém interessado em alugar ou comprar, né, faça essa pergunta. Olha, o imóvel quando foi feito lá atrás não tinha essa previsão. Uma estrutura, né? Que Uma hoje estrutura. alguns empreendimentos hoje a infraestrutura tem estrutura. Como é que faz nesse caso? Não, em relação a isso, normal. Se for imóvel antigo, o bom é que ele tem um tamanho. Um imóvel antigo hoje você consegue encontrar apartamentos que aluga por 3.500 por 100 metros quadrados. Entendeu? Como você aluga 45 metros quadrados por esse preço. Então, se você tem o cuidado com o seu animal, o seu pet nessa hora, o que é que vai acontecer? Uns preferem ter um apartamento maior, antigo, sem estrutura, mas eu tenho um espaço bom para ele. Eu, por exemplo, sou assim. Pronto. E tem aquele que vai querer que tenha uma estrutura, entendeu? Exemplo, onde eu moro, se eu quiser, o rapaz da esquina, que tem um pet, que toda sexta-feira ele toma um banhozinho dele, ele pode chegar no meu apartamento direto. Existe uma forma dele chegar até para buscar, não preciso nem estar em casa para pegar o pet. Veja que interessante. Uma das coisas que permite muito hoje, a primeira confiança nessas prestações de serviço, é a tecnologia, né? A sua fechadura da sua porta ainda é chave ou é eletrônica? Não, é chave. É chave, né? Pronto. Eu já estou há praticamente uns 10 anos. Já deixei eletrônica. E o bacana, sabe o que aconteceu? Já aconteceu de ter um incêndio num andar de cima do meu prédio. E quem resgatou o cachorro na hora, porque eu não estava em casa, foi o rapaz da esquina do pet. Ou seja, a fechadura eletrônica, nessa hora, numa situação dessa, é melhor.
Imagine se não tivesse. Eu ia ter que dizer o que é ele. Arromba a porta para poder tirar o cachorro. Quando ia chegar, tem um prejuízo, chamar o seguro, ajeitar tudinho. E já a fechadura eletrônica ajudou bastante. Lá no condomínio, quando aconteceu esse incidente, foi bacana porque todo mundo colocou a senha, o pessoal foi resgatando os pets e depois quem chegou foi lá na chave, trocou a senha, botou uma nova. Facilita também até para as crianças. Se você tem adolescente que chega do colégio, imagine seu filho puxar um monte de chave para poder chegar em casa. Então já a fechadura eletrônica atende bastante. E isso é vendido também como opção na hora de uma comercialização de um imóvel. Olha aí, Chicão. Olha aí, Chico Xandão. Tu é privilegiado. Se tem uma área de serviço lá de casa, só para tu, viu? Se liga. Bem, a gente sabe como qualquer profissional, existe a modelagem de carreira, né? E às vezes a pessoa quer construir uma marca para dizer, eu sou o cara, né? Ou sou o melhor corretor. Que eu acho que isso aí é muito relativo. Mas no mercado imobiliário, como qualquer outro mercado, né, de negócio, existe sim aquelas concorrências, existe aquelas pessoas que têm uma referência, né, polida, que alguém disser assim, ó, é uma marca tal, eu não vou dizer aqui o nome para não fazer propaganda, mas a gente sabe que existem marcas tradicionais, imobiliárias, até que eles começaram como corretores também, e que se alguém disser, olha, compra lá, ou então aluga lá, que tem toda a garantia. Então, como é que a gente pode construir uma marca pessoal forte nesse mercado imobiliário? Olha, o primeiro passo do profissional é o seguinte: ninguém nasceu corretor de imóveis com uma malinha de lado e já estou pronto. Ninguém nasceu. Existe o que passa de pai para filho, né? Existe algumas imobiliárias mais antigas que vão passando de geração em geração e vai passando aquela tendência. Mas se a pessoa quiser entrar agora, qual o propósito que ele tem que fazer? Primeiro, ele vai ter que fazer o quê? Primeiro passo, sua especialização. Porque não adianta ele querer ser o corretor de tudo. Hoje, com a globalização e com a segmentação, você pode ter mais sucesso se você nichar. Ou seja, você apontar para um segmento. Porque se você atinge tudo, eu estou anunciando um imóvel de 100 mil, mas também na minha carteira de imóvel tem um imóvel de 10 milhões. Opa, aquele de 10 milhões vai olhar, tua carteira tem imóvel de 100 mil. O de 100 mil vai dizer, poxa, tu tem um imóvel de 10 milhões, tu vai dar atenção. Então é bom você nichar. Nichar são os segmentos. Exemplo, eu trabalho muito na zona norte do Recife, atuo com imóveis do padrão entre 250 até 750 mil. A minha especialidade, o foco, muitos clientes me conhecem por essa pegada. Agora, atendo outras cadeias, não tão forte como essa parte de segmento que eu faço nichado. A presença digital hoje é muito importante. Tem gente que entra na profissão e ninguém sabe que você é o corretor. É aquela função 007, né? Eu dou um 007. Às vezes tem pessoas que têm eu sou engenheiro. Eu te vi no plantão, é porque eu também sou corretor. É poucos os profissionais que entram do início e dizem assim, não, estou me especializando nessa área e é nela que eu vou focar. Eu tenho isso como exemplo. Construir autoridade, isso vai ser com o tempo. Isso aí vai ter que mostrar seus resultados. No início, professor Iago, que eu oriento muito na mentoria que eu faço da empresa, para alguns profissionais, eu digo muito para o pessoal, pro bono. Não tem coisa melhor. A gente no início fazer pro bono. Ou seja, fazer algo que você ali só esteja pegando experiência até você saber o valor certo que você vai poder cobrar. Agora, não adianta cobrar só por cobrar. Você também tem que entregar. Atendimento. O atendimento hoje já começa pelo celular. Se você não tiver uma boa comunicação, se você não tiver um bom aplicativo, um CRM que ajude no dia a dia, fica difícil. Exemplo, hoje um cliente quando liga para mim, ele já recebe uma resposta automática e eu automaticamente já vejo o imóvel que ele está procurando, já tem um link pronto, já mando, aí informa ele que tem fotos e vídeo, ele já faz aquela visão geral e vai meu cartão digital para ele. Se o cliente interessar, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o feedback. Quando ele dá o feedback, aí muitas vezes, quando ele manda mensagem, vou na mesma comunicação, mando mensagem. De repente, o que acontece muito comigo, eu deixo à disposição. Gostou? Ligue. Aí, quando ele liga, eu já começo o relacionamento com o cliente. Esse é o principal. Também cuidado com o ambiente digital, que muitos pessoal usam hoje a tecnologia, o robô. Então, hoje o tratamento da negociação da intermediação imobiliária, ela ainda não deixou de ser humanizada, não. E é uma ponta do outro lado que está procurando algo. Então você tem que também entender. A máquina,
prepara algumas perguntas para poder agilizar, principalmente a inteligência artificial ajuda bastante, fazer aquele filtro no início, mas depois assume o controle. Não deixe a inteligência ir sozinha nesse ponto. E ser consistente, né? A gente tem que ser consistente. Muita gente começa um negócio e daqui a pouco vê que não é aquilo. Então, assim, eu quando comecei na corretagem, foi 2 anos para dizer assim, não, é isso mesmo que eu quero, vou levar para a vida e vou fazer acontecer. Então, você tem que ter uma certa consistência, principalmente essa dica para quem está começando agora. Tenha paciência, que a roda vai girar. Interessante que não é fácil você acertar a carreira que você quer. Eu sou procurado, enquanto mentor, por pessoas que dizem assim, Eliabe, eu comecei porque eu achava que era bom. Ou então, porque eu vi um amigo, uma amiga ganhando muito dinheiro. Olha, isso aí não é inspiração. Não é motivo para você inspirar. O que você precisa é trabalhar alguns perfis profissionais. Existem ferramentas que conseguem identificar, através do sistema representacional, a área que você pode se identificar melhor. A nossa área cerebral, ela tem capacidade, sim, de identificar onde é que você pode melhor atuar. Não vá nessa onda, repito, de que, não, eu agora mudei, sou corretor, agora eu mudei, sou engenheiro, sou perito. Sim, você pode até ter um registro profissional, mas é o que você quer? Então tá aí o exemplo, né? Depois de 2 anos você conseguiu identificar que era a sua área de atuação. Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Porque às vezes você está numa carreira insatisfeito, insatisfeita, porque descobriu que não era nada daquilo que imaginava. Mas você estudou antes? Você pesquisou? Ou você viu a grama do vizinho crescer e disse assim, não, eu acho que está na hora de fazer a minha crescer. E não é por aí, não é isso? Exato. E uma das coisas que eu deixo o recado aqui para os profissionais é que a técnica de negociação eficaz para corretor de imóvel é onde está o melhor foco. É o melhor foco. É técnica de negociação. Acho que a gente negocia tudo hoje, né? A gente negocia até na hora de acordar. Porque se Papai do Céu não quiser que você acorde, você, a primeira coisa, quando eu acordo de manhã, agradecer, dizer assim, Deus, obrigado por mais um dia, vou fazer valer a pena até o final. Obrigado mesmo. Aí começa o dia. Tem gente que nem acordou, Tem né? gente que nem acorda. Então, o que é que acontece? A gente tem que ter foco em soluções, principalmente nessa área de ganho mútuo. A gente não pode trabalhar, como o papel do intermediador, ele tem que dar segurança jurídica no negócio. Já o papel do vendedor, ele vai puxar mais para um ou para o outro lado. Por isso que numa transação imobiliária o ideal é ter 2 profissionais. Um representando o vendedor e o outro representando o comprador. Aqui no Brasil se permite fazer as 2 pontas. Quem você vai defender? Então você tem que fazer o ganho mútuo. Ou seja, todos têm que ganhar. Se ganha o comprador, ganha o vendedor, automaticamente você ganha. Então faça perguntas estratégicas, escute mais do que fala. Tem profissional que fala pelos cotovelos. Deixa o cliente falar, deixa ele explicar a necessidade dele, deixa ele passar para você uma realidade do que ele vem buscando. Às vezes também acontece com o vendedor. Então, numa situação dessa, eu sempre recomendo para os profissionais, na hora do nosso treinamento, da nossa mentoria, utilize a prática do 80-20. Aí muita gente sabe o que é 80-20, professor. 80 é escutar mais, que temos 2 ouvidos, 20 e 20, 40, 2 olhos, ver mais, e a boca, os outros 20, falar menos e segurar. Deixa ele passar. Depois você vem com uma solução. E oferecendo as alternativas certas, o cliente vai se sentir encantado com você, tanto aquele que está buscando a compra como a venda, onde você vai chegar com a solução. E mostre o valor, não apenas preço. O valor profissional é muito importante. Olha só, são dicas como essas, gente, que vocês estão tendo a oportunidade de assistir através da Abrage Forecast, que você pode também compartilhar esse link com seus amigos, aqueles que são da área ou que não são da área. Às vezes a pessoa que não é da área pode ser surpreendido com uma informação totalmente invertida, né, sobre as orientações, e está aí uma oportunidade para conhecer. Mas diante de tudo que você já falou, Jamerson, a gente não pode fugir, se furtar de que a tecnologia precisa estar
ao nosso favor, não é isso? Você tem que permitir que ela entre na sua vida. E você tem que se permitir a compreender e aprender a utilizar a tecnologia. Porque eu percebo às vezes que os profissionais acham muito bonito quando um ou outro profissional faz um vídeo bem dinâmico ou coloca uma informação lá e vê, poxa, eu queria fazer igual. Mas aí eu pergunto, até que ponto você está disponível ou com disposição para pensar fazer a mesma coisa? Tem muitos que tem aquela regra, a resistência, é tranquilo. Ou procura um profissional que vai poder conduzir todo o processo. Nas abordagens que eu comento com o pessoal na hora de desenvolver isso aí, é quebrar um pouco o gelo, principalmente nas negociações. Cria a metodologia do rapport, ou seja, seja uma pessoa entusiasta, mostre seu profissionalismo, entendeu? Converse brevemente sobre algo leve, um clima, sobre o trânsito, algo do tipo, mas não fique o tempo todo encharcando o cliente. Tem cliente que não gosta. Tem gente que fica o tempo todo só mandando produto. E quando perguntam, atento à necessidade, eu gosto quando o cliente fala, eu trago ele para o meu lado, aí tudo fica mais fácil. Porque aí eu posso, claro, com a expertise que eu tenho, escolher o produto certo e impressionar meu cliente. Então, até numa técnica de negociação, que a gente fala, né, de puxar a tecnologia a seu favor, tem profissionais que tem um imóvel A, que ele é bonzinho, B, que é melhor, e o C, que é top. Aí quando vai sair com o cliente, qual é a ordem que a gente segue? Tem uns que preferem fazer A, B, C. Não, o certo é fazer o C. Mostra logo o top. O cliente vai olhar e vai dizer, poxa, muito bom, não sei se dá para mim. E o B? Aí se vamos pro B, quando chegar no B, ele vai dizer, poxa, ele é inferior ao C. Ele é inferior, mas o preço está mais em conta. Poxa, mas eu gostei tanto do C. Aí você não sabe se ele pode ter a ajuda de um pai, de um amigo, de um irmão. Aí automaticamente ele vai perguntar para você. Isso é certeiro. O A é superior ao B? Não. Então você já ganhou tempo, não vai visitar o A. Então já jogou a dúvida para ele. Ou ele fecha o B, ou ele fecha o C. Então as pessoas querem fazer o padrão. E o padrão vai deixar um pouquinho você distante. A tecnologia vai ajudar você mais. Muito bom. Então, a gente sabe que toda e qualquer área de atuação, né, que nós atuamos, né, que nós estamos no nosso dia a dia, precisamos fazer o que a gente chama de gestão do tempo. Tudo isso que ele falou aí precisa sim de um planejamento. Você não pode fazer nada disso que foi falado de forma aleatória. Mas como a gente está indo agora para os finais, né, eu gostaria que o Jamerson deixasse aí alguns recados, algumas orientações finais, tá? A exemplo de como trabalhar para você que está nos assistindo e quer, rapaz, depois dessa eu quero me tornar corretor. E aí? Como é que eu devo fazer? Então, nessa parte da gestão do tempo, professor, é interessante, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam assim de repente. Ligou, olhou, comprou. Existe. Às vezes é sorte principiante ou realmente não era você que está na hora certa, no lugar certo, no momento exato. Ou o cliente já está vendo aquele produto antes e achou o momento certo. Mas tudo tem que ter planejamento. Então você tem que planejar, organizar seu trabalho, ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, aumentar a produtividade. Tem ferramentas hoje que ajudam muita gente. Tem o Google, tem o Trello, tem o WhatsApp Business, o Zoom, o Google Meet. Hoje, reunião com o cliente, fechamento, você faz com ele. E agora, o mais importante, professor, nessa hora que eu comento por meus mentorados, é a ética e a transparência. Se você tiver ética e transparência, você só faz crescer dentro da sua profissão. Entendeu? Então, o que é agir com ética e transparência? É seguir princípios de honestidade, respeito, responsabilidade e justiça com todas as etapas do atendimento. E a transparência é fornecer as informações claras, completas e verdadeiras, mesmo quando forem diretamente ou não favoreçam diretamente a venda. Exemplo, eu tenho um apartamento na Rua do Futuro, aqui no bairro das Graças, próximo ao Parque da Jaqueira, onde todo cliente que liga para mim, eu passo todas as informações e pergunto a ele logo, qual o seu carro? Aí ele faz, meu carro é uma Hilux. Não dá, a garagem não cabe seu carro.
Então, eu já me preocupei, antecipei. Ah, eu vou deixar ele lá para ver se ele vai gostar, para de repente ele vende o carro. Eu pergunto logo ao cliente logo, o carro é importante para você? Aí ele fez, então se é importante, a vaga de garagem eu não vou conseguir atender. Então, se o cliente diz assim, poxa, mas quer dar uma olhada? Abre o espaço, vá, mostre. Quem sabe você chega lá e diz assim, não deu para você, mas você indicaria a outra pessoa? Ou até Um mesmo venderia o parente? carro. Entendeu? E de repente ele pode chegar e dizer assim, poxa, eu acho que eu vou vender o carro. Compro uma moto e aqui vai caber direitinho, então dá para a gente entender. Então, procure o princípio da ética. E a parceria. Hoje, professor, eu vou comentar uma coisa com o senhor e eu fico triste. É que o mercado de corretores de imóveis, eles são muito concorridos, é um querendo pisar no outro. Parece uma briga, né? Como o senhor falou, né? São todas as áreas. Mas aquelas pessoas que estão iniciando, procure fazer parceria com pessoas que já são exemplo do mercado, que tenha transparência, seja verdadeiro. Então você vai criar elos. E nesses elos é melhor você dividir do que tentar sozinho. E esse tentar sozinho pode custar tempo. Então é melhor uma boa parceria, fazer boas amizades e mergulhar nesse mercado imobiliário aí que é tão, na minha opinião, muito satisfatório e a profissão que eu desejei e hoje atuo de coração. Não é mais nem razão, é mais na emoção mesmo. E meu objetivo é sempre ajudar as pessoas. Deixe seu contato aí para quem está aqui então, em Recife ou ótimo. então que está em outro Brasil, fora do Brasil. Do Brasil. Eu hoje atuo numa empresa que ela é globalizada, tá? Então, como é uma empresa globalizada, eu atuo hoje em 24 países, no Brasil em 18 estados. Então, hoje eu me tornei um associado. E o que é que eu posso fazer para vocês aí me acharem na internet? No Instagram é o Jamerson, _corretor, _imóveis. Tem o MMI, imobiliário ponto oficial, e tem a Corretores de Treinamento, que é onde tem os cursos de mentoria para profissionais do mercado imobiliário. E o telefone de contato é 819-8272-1188. E aí, gostou? Show de bola, né? Uma verdadeira aula para você aí que ficou até agora e que eu já agradeço em nome da Braginfor e aguardem os próximos episódios. Até mais!